Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos à Escola Dominical da Igreja Metodista em Copacabana. Esse domingo nós estamos aqui mais uma vez para podermos estar meditando na Palavra de Deus, estudando a Palavra de Deus, porque a Escola Dominical tem esse objetivo de nos alimentar. Em momentos como esse é mais do que importante estarmos alimentados e preparados para as vicissitudes da vida que passamos. Hoje nós vamos estudar, usar o manual que eu tenho utilizado junto com os novos convertidos, Seguir a Cristo. É um livro que a Igreja Metodista adota para poder trabalhar com os novos convertidos, e eu vou trabalhar hoje com vocês o capítulo sobre a Bíblia. É imprescindível que o cristão conheça bem a Bíblia para que a gente possa ser um instrumento de Deus aonde nós estivermos. Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento. Estamos estudando a Tua Palavra. Vem, Senhor, falar aos nossos corações através desse estudo, que possamos ser alimentados, possamos ser, ó Pai querido, instruídos pela Tua Palavra. Dá-nos, ó Pai Santo, os recursos necessários para manusearmos bem a Tua Palavra, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, a Palavra de Deus, a gente vai usar um texto básico de 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e ele fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bem, nós temos aqui, todos nós temos a nossa Bíblia. A Igreja Metodista, ela adota a Bíblia e ela com uma linguagem específica, porque ela é uma linguagem que tem sido utilizada ultimamente com melhor aceitação entre o ambiente eclesiástico, e ela tem uma resposta melhor para os nossos dias, que é a edição Revista Atualizada. Primeiro vamos entender Bíblia. A palavra Bíblia é uma palavra que vem do grego, que significa livros. E na medida que a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a prestar atenção que ela vem acompanhada muitas vezes de um sobrenome: Bíblia Sagrada. Por que sagrada? Porque contém a própria palavra de Deus. Então, Bíblia Sagrada. Primeira coisa que a gente precisa entender é sobre a Bíblia. Quando ela foi escrita? Como ela foi preparada, redigida para chegar até os nossos dias? A Bíblia no passado, ela foi escrita e utilizada com dois materiais específicos. O primeiro deles era o papiro e o pergaminho. Esses dois materiais foram utilizados por muito tempo, e os últimos manuscritos que foram encontrados ao redor do Mar Morto, os manuscritos de Qumran, eles foram preservados porque a região em torno do Mar Morto é uma região extremamente árida e seca. E esses manuscritos estavam exatamente dentro de um vaso de barro, e ali conseguiu se manter, conservar por esse tempo todo. Então a gente observa isso sendo preservado, e hoje em dia tem sido instrumento de estudos. O que vem a ser os materiais que foram utilizados? O papiro e o pergaminho, em que foram escritas a palavra de Deus. Papiro, o material é feito de um vegetal. É uma planta, é um vegetal que nasce no Rio Nilo. É um caniço de quase 3 metros de altura, em que ele é arrancado e é colocado lado a lado, um após o outro, e ali com a pedra eles batiam para que esse caule grosso dele ficasse liso, chato, e a partir daí, um do lado do outro, eles vinham e passavam goma arábica sobre esse tecido, né, do vegetal, e ali esses caniços enormes montavam os rolos, e aí ali em cima era escrito. Então papiro é feito de origem vegetal. O pergaminho, ele é feito de um material que vem proveniente do bode. Ele é usado como pele de animais. Então os escribas, que eram as pessoas responsáveis para escrever, redigir aquilo que estava acontecendo sobre a palavra de Deus, eles podiam escrever tanto em papiro quanto no pergaminho. Um cuidado que nos chama a atenção é essa preocupação em que eles tinham ao escrever a palavra, ao redigir a palavra de Deus,
os escribas, eles tinham um temor muito grande quando chegava o momento de escrever o nome Deus. Nesse momento, a tradição e alguns livros vêm falando a respeito dessa prática. O próprio livro Judaísmo Vivo, do autor Michael Ashery, ele foi lançado pela editora Imago. É um livro que ele é muito técnico, ele traz muitos detalhes sobre a Bíblia, sobre as leis judaicas e conta um pouco sobre esse fato. Então chegava no momento que os escribas redigiam o nome de Deus, eles tinham que obrigatoriamente trocar de roupa, trocar de pena, tomar um banho esse conhecido como mikvah, é o banho ritualístico, é o banho que eles estavam ali, se tornavam aptos para estar participando do cerimonial religioso, e a partir dali eles escreviam o nome Deus, quer seja Yahvé, quer seja Adonai, não importava, eles depois trocavam de roupa e continuavam escrevendo. Então toda vez que chegava o nome de Deus, a reverência era tão grande que ao ponto deles terem que fazer todo esse ritual, porque era o temor que eles tinham a Deus. Muito bem, nós temos, quando a gente escuta falar sobre Bíblia, hoje nós vemos um sem número de Bíblias no mercado. Ao ver essas Bíblias, a gente começa a prestar atenção. Que Bíblia é que a Igreja Metodista adota? As igrejas protestantes, elas usam uma Bíblia em que é composta por 66 livros. A Bíblia Católica é composta por uma Bíblia de 6 livros a mais, pela 72 livros. Sendo que nós temos hoje, dentro da Igreja Protestante, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana, elas têm utilizado a edição Revista e Atualizada, a segunda edição. É que mais temos visto o sendo usado dentro da Igreja Metodista, e dentro da Igreja Presbiteriana também utiliza. A Igreja Batista, ela utiliza uma outra Bíblia, que é a edição Revista e Corrigida. Então nós temos as versões mais antigas, a edição revisada, depois nós temos a revisão Revista e Corrigida, depois tem a edição Revista Atualizada. Depois lançaram uma segunda edição revista atualizada. A Sociedade Bíblica e a Imprensa Bíblica Brasileira são duas instituições que produzem Bíblia. A Igreja Batista usa da Imprensa Bíblica Brasileira essa Bíblia na edição revista e corrigida. E nós, a Igreja Presbiteriana, utiliza a Bíblia da Sociedade Bíblica, revista atualizada, segunda edição. Qual é a diferença entre elas? A edição revista e corrigida foi escrita antes, foi construída antes da edição revista atualizada. Então a gente vai encontrar nessa edição, nas edições mais antigas, algumas inadequações de tradução. Um exemplo que eu vou dar para vocês está aqui em Gênesis 22. Na Bíblia, na edição revista e atualizada, você vai encontrar aqui, revista atualizada, da minha Bíblia, Igreja Metodista, diz: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse. Se você procura na edição revista corrigida, você vai encontrar em Gênesis 22, versículo 1, você vai encontrar a seguinte expressão: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão e tentou Deus a Abraão. Ele usa o verbo tentar no lugar do verbo provar. No entanto, se nós pararmos para prestar atenção, quem tenta é o tentador. Então, por isso que a Bíblia Revista Atualizada, ela teve esse cuidado de começar a fazer os melhores ajustes necessários para termos a Bíblia que a gente utiliza nos dias de hoje. Então, a edição Revista Atualizada, ela tem esse cuidado e essa preocupação de poder estar dando a gente uma ideia mais próxima do que foi o original grego, aramaico ou o hebraico. Então a gente tem aqui a Bíblia, ela foi escrita em papiro ou em pergaminho. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. O Novo Testamento em grego e algumas partes do Antigo Testamento foram escritas em aramaico. Então vamos ver a diferença entre os dois. O hebraico que foi escrita, o Antigo Testamento, ela é toda composta, é muito difícil o hebraico, não é tão fácil fazer uma tradução do hebraico. E aí aconteceu no 3º século a.C., Alexandre o Grande, ele na cidade de Alexandria, no norte do Egito, ele desejou que a sua biblioteca, que era a maior do mundo naquela época, que ela tivesse também um tomo, um livro da Bíblia dos Hebreus. Então naquela época,
ele trouxe de Jerusalém 70 rabinos eruditos na Torá, e eles foram trazidos para Cairo. E em 70 dias, os 70 rabinos conseguiram traduzir todo o Antigo Testamento para o grego. Qual é o nome dessa Bíblia? Essa Bíblia se chama Septuaginta. Muitas vezes você está lendo um livro relativo à Bíblia, então você vai encontrar a palavra Septuaginta ou versão dos 70. Isso está falando da versão grega do Antigo Testamento. E aí você tem o Novo Testamento em grego, o grego koiné, que era daquela época, não é o grego que a gente tem hoje, que aí você vai na Grécia tem, não é o grego koiné, e aí você tem a Bíblia toda montada. Eu particularmente uso muito, eu faço muita consulta no grego e para poder ver os textos do Novo Testamento no grego, e algumas vezes eu procuro no Antigo Testamento a versão grega, na Septuaginta, para poder trabalhar os textos e fazer as exegeses necessárias. E aí você encontra na Bíblia uma divisão entre a Bíblia escrita no primeiro, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Sendo que a gente tem entre o Antigo e o Novo Testamento uma coisa que me chama muita atenção, é uma página em branco, que a gente encontra entre o Antigo e o Novo Testamento. Essa página em branco, ela tem uma razão de ser. Quando você pega a sua Bíblia e encontra essa página em branco, ela diz respeito aos 400 anos de silêncio que Deus teve entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, o último livro a ser escrito, Malaquias, está aqui, encerra o Antigo Testamento com a palavra maldição. Você percebe que isso aí foi 400 anos antes de Cristo, é o período contemporâneo a Neemias. E ali Deus vai usando os seus servos para poder falar ao povo, e o povo não dando atenção, permanece 400 anos de silêncio, e aí vem Jesus Cristo no Novo Testamento, iniciando o novo período da Bíblia. Muito bem, vamos agora ao início da Bíblia. Abrindo a Bíblia, eu tenho a Bíblia de estudo aqui, essa Bíblia de Sociedade Bíblica, logo na primeira parte você vai encontrar o índice da Bíblia. O índice da Bíblia é importante para a gente entender como ela está dividida, como é que ela está organizada, para que a gente possa ter uma noção clara de como é que ela foi distribuída os seus livros. A Bíblia não é cronológica. É muito importante ter essa ideia, isso bem claro na nossa mente. A Bíblia, ela não foi escrita cronologicamente, não. Ela foi agrupada para facilitar o entendimento do leitor ao pegar e ler a palavra de Deus. Então nós temos a Bíblia Católica, 72 livros, e a Bíblia Protestante, 66 livros. O Novo Testamento, tanto da Bíblia Católica quanto da Bíblia Protestante, tem a mesma quantidade de livros. Então você tem 27 livros no Novo Testamento e 39 na Bíblia Protestante, 39 livros no Antigo Testamento. Na Bíblia Católica, 45, tem 6 livros a mais, que são os 6 livros apócrifos que foram introduzidos posteriormente. O que a gente vai encontrar aqui? Como é que estão divididos esses livros? Os primeiros 5 primeiros livros da Bíblia são os mesmos 5 primeiros livros que você vai encontrar tanto na Bíblia Católica quanto na Bíblia Hebraica, que é o famoso Torá. Então você tem Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, no grego é Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, então os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois, e é fácil você entender como é que está a divisão do Antigo Testamento, é sempre 5 e 12. Então, primeiros 5 livros da Bíblia, Pentateuco, depois vem 12 livros históricos. Então, os livros históricos do Antigo Testamento estão aqui depois de Deuteronômio, aí começa com Josué, Juízes, Ruth, e vai até o último livro antes de começar a segunda parte da divisão da Bíblia. Então você tem primeiro 5 livros, que são os livros do Pentateuco, depois tem 12 livros, que são os livros históricos, depois você tem os 5 livros de novo, que são o livro de sabedoria, que é Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, depois vem os livros proféticos. E aí você tem dentro dessa divisão de livros proféticos, você tem mais 12, você vai encontrar ali profetas maiores e profetas menores. Por que essa diferença entre profetas maiores e profetas menores? Profetas maiores porque eles foram mais importantes? Não. Simplesmente porque escreveram mais. Então os profetas maiores que nós vamos encontrar ali são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, que muito provavelmente foi escrito pelo seu escriba particular, Baruque, Ezequiel, Daniel. Então você tem os 5 primeiros livros ali que compõem os profetas maiores. Depois vem os profetas menores que vão escrevendo, são
livros menores, mais enxutos, mais objetivos, que vem escrito então. Essa é a estrutura do Antigo Testamento. Você vem para o Novo Testamento, você vai encontrar uma estrutura dos evangelhos. E aí você tem os 4 evangelhos, 3 são sinóticos. Mateus, Marcos, Lucas são evangelhos sinóticos, porque eu falo sim do grego. É o mesmo e ótico, a mesma visão. Então, sinótico significam 3 livros que falam da mesma visão. Qual é a diferença entre esses 4 livros que compõem os evangelhos? Evangelho significa boas novas. Esses 4 livros, eles se diferem entre si, apesar de falarem a respeito de um mesmo assunto, a respeito da vida de Jesus Cristo, eles se diferem nos seus aspectos, em que eles vão abordar o mesmo assunto. Se nós fôssemos ver uma partida de futebol, com certeza uma pessoa ia prestar atenção mais na tática que um time está jogando em relação ao outro, o outro ia prestar atenção mais nas jogadas que o camisa 10 está fazendo, o outro vai ficar prestando atenção mais nos erros da arbitragem que está sendo realizado dentro do campo de futebol, ou seja, cada um vai dar importância numa área diferente. Não foi diferente na visão dos 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles trabalham de forma muito interessante, você vai prestar atenção que eles dão enfoques objetivos, a gente vai perceber isso quando a gente olhar os evangelhos de perto. Exemplo, Mateus. Mateus, ele apresenta Jesus como rei, ao contrário de Marcos, que apresenta Jesus como servo. Lucas, que apresenta Jesus como homem, e João apresenta Jesus como Deus. Por que a gente observa essas diferenças? Lucas era médico. O médico observa o ser humano de uma forma integral. Então, o olhar do Dr. Lucas foi o olhar humano de Jesus Cristo. Então, ali você percebe muito claramente essa questão da pessoalidade, a maneira como Cristo se relaciona com as pessoas. No livro de Marcos, ao contrário do livro de Lucas e de Mateus, é um livro que apresenta Jesus como servo. Por quê? Você percebe ele usando muito as mãos. Você vai perceber um outro detalhe na vida do livro de Marcos, ao contrário do livro de Mateus. No livro de Mateus, apresenta Jesus como rei. Para o judeu, o mais importante na vida de um judeu é a sua linhagem e os seus patriarcas, começando com Abraão. Então, se você analisar o livro de Mateus, capítulo 1, você vai ver que a genealogia de Jesus, ela começa em Abraão e vem até Jesus. E se você analisar essa linhagem, ela vem certinha até Davi. Então, você vai pensar, pega a genealogia de Jesus em Mateus e a genealogia de Jesus em Lucas. Só esses 2 livros apresentam a genealogia de Jesus desta forma como a gente vai ver aqui. No livro de Marcos não apresenta genealogia. Por quê? Jesus é apresentado como servo, e servo não tem genealogia. Ele é apenas um produto, ele é apenas um objeto de uso e consumo do próprio patrão. Então, em Marcos você não vê a genealogia de Jesus, porque apresenta Jesus como servo. No livro de Mateus, você vai perceber que Jesus é apresentado como rei, e se você analisar em toda a genealogia, você vai ver que de Abraão até Jesus, a partir de Davi, você vai ver uma linhagem de reis. Davi, Salomão, e continua até Jeconias, o último rei. Quando você vai para Lucas, você percebe que essa genealogia está contada invertida. Não começa em Abraão, mas começa em Maria, apesar do nome de Maria não ser citado. Então você vai começar a perceber que a genealogia dela vai andando para trás até Adão. A preocupação de Lucas é apresentar Jesus como homem. Por isso que a genealogia de Jesus começa em Lucas, começa em Maria e vai terminar em Adão. E se você prestar atenção, você vai perceber que até Davi, eles são diferentes, mas de Davi até Adão, até Abraão, são idênticos. Por quê? Porque em Davi tem um filho, Natã, outro filho, tem vários filhos, um filho Natã e um filho Salomão. Salomão foi aquele que deu a continuidade da linhagem de reis. Em Natã, que vai dar em Maria, vai cumprir a profecia que Jesus seria rei dos judeus, e em Salomão cumpre a profecia que Jesus seria rei dos reis. Então você percebe, por isso que a bifurcação acontece em Davi. Então, Mateus apresenta Jesus como rei. Você percebe isso na linhagem que apresenta de Abraão até Jesus. Marcos apresenta Jesus como servo. Servo não tem genealogia, então você não vê a genealogia escrita no livro de Marcos. Apresenta Jesus usando muitas mãos.
No livro de Lucas, você vê a genealogia no invertido. É o contrário, ela começa em Maria e vai até Adão, mostrando exatamente a humanidade de Jesus como homem. Em João, você vê a linhagem dele direta a Deus. Como? Quando você vai em João 1 e fala, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, você já mostra exatamente a sua filiação direta a Deus. Então, os primeiros 4 evangelhos apresentam a figura de Jesus, contada sobre perspectivas diferentes. Você vai encontrar agora o primeiro livro histórico, só tem um livro histórico no Antigo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Depois você tem as cartas, epístola significa cartas. A maioria delas escrita por Paulo, e aí tem outras epístolas escritas aqui por Tiago, por Pedro, por João, por Judas, e aí vai dizer, Hebreus não tem ainda uma definição de quem seria o autor do livro de Hebreus, até mesmo porque a escrita dele se difere um pouco, a estrutura literária dos outros livros que Paulo escreveu para o Antigo, no Novo Testamento, escrevendo para as cartas, para as igrejas, dando seus enfoques. E o último livro, que é o livro de Revelação, que é o livro de Apocalipse, e aí você tem o livro da Revelação. Então, a estrutura da Bíblia, ela é montada de forma que ela tem, os livros são organizados de forma estruturada para facilitar o nosso entendimento na hora de pesquisar, na hora de buscar os livros que são necessários para a gente numa leitura. Não é cronológica. Um dos poucos livros cronológicos que a gente tem aqui é o livro de Evangelho de Lucas, que por ser médico, até a profissão dele leva ele a ser sistêmico na sua produção, na sua pesquisa. Quando ele está estudando a respeito do ser humano, todo médico procura fazer um diagnóstico completo da vida da pessoa. Então, naquele prontuário, você vai encontrar todo o passo a passo, tudo aquilo que foi feito com aquele paciente. Lucas não fez diferente com Jesus. Ele relata a história de Jesus Cristo passo a passo, todos os fatos escritos, relatados ali. Ele escreve não somente esse livro de Lucas, como o livro de Atos também, ele escreve relatando nessa parte. Então a gente tem, na estrutura da Bíblia, a gente tem essa perspectiva montada em cima dos livros. Nós temos um outro aspecto que a gente vai encontrar na Bíblia, que são algumas cartas que foram escritas especificamente. Paulo, ele escreve algumas epístolas, das quais algumas se extraviaram no passado. Então, uma curiosidade para observar, por exemplo, Paulo escreve 4 cartas para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi uma igreja que deu muito trabalho para Paulo. Então, Paulo não escreveu 4 cartas, a primeira se perdeu, a nossa primeira aqui foi a segunda que ele tinha escrito, a terceira não se achou, a quarta é a segunda epístola que nós temos aqui. Então a gente começa a perceber que existem, dentro dessa estrutura, não foram 2 cartas pequenas que Paulo escreveu, foram cartas muito extensas, exatamente em função dos problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, a despeito da manifestação do Espírito Santo, isso de uma maneira assim, muito abundante dentro daquela igreja. Nem por isso a igreja precisou ser corrigida pela vida pelo Paulo, quando ele orientava a sua igreja. É necessário nós cristãos, metodistas, conhecermos bem a Bíblia. Por que conhecer é importante para a nossa caminhada à Bíblia? Porque muitas vezes, em certas circunstâncias, nós precisamos falar para um não cristão a respeito da vida de Jesus, a respeito daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E quando a gente já tem uma intimidade maior com a Bíblia, a gente tem a oportunidade de estar utilizando uma estratégia que eu recomendo, que vai exigir um pouquinho de esforço nosso. Conhecer a Bíblia bem, marcar, as minhas Bíblias são todas marcadas, riscadas. Por quê? Isso traz uma visualização, traz uma memória visual mais fácil. Você que precisa lembrar de um versículo, eu sei que está no alto da página, do lado direito e tal, você começa a folhear, você vai achar a passagem mais fácil. Por isso que é importante, durante o teu estudo da Bíblia, você começar a fazer uma leitura que pode ser direcionada por livros, pode ser uma leitura contínua, sistemática, direto. Claro que quando chegarem momentos que você vai encontrar genealogias, para um cristão comum não há necessidade de estar lendo aquelas genealogias que são muito cansativos e não vai trazer nenhuma, a não ser que você esteja fazendo um estudo específico a isso. Mas é necessário que quando nós tivermos a nossa meditação, ao lermos a palavra de Deus, é de extrema importância nós temos
lápis de cor para podermos anotar. Uma recomendação que eu dou para as pessoas ao lerem a Bíblia é você manter um lápis de cor de diversas cores. Por exemplo, assuntos que falam sobre cura, eu pinto sempre de verde. Assuntos que falam sobre libertação, eu pinto de vermelho. Assuntos que falam de paz, eu pinto de azul. Isso facilita no manuseio da Bíblia, daquele quando você precisa buscar um versículo mais rápido. Você não lembra, mas sabe que fala sobre aquele assunto. Na hora de você folhear a Bíblia, você consegue identificar rápido esses versículos. Então, são alguns macetes que a gente vai dando para as pessoas começarem, à medida que meditar na palavra de Deus, na medida que começar a ler a palavra de Deus, começar a desenvolver um hábito de leitura diário. É de extrema importância. Meu pai costumava falar, meu pai foi pastor nessa igreja, e meu pai costumava falar o seguinte: ninguém consegue comer no domingo 7 pratos de comida e ficar a semana toda sem comer. Impossível. Da mesma forma, a gente não pode deixar para ler a Bíblia só no domingo, quando a gente vem na igreja. A gente vai morrer na caminhada. Então é imprescindível que nós venhamos manter uma atividade diária, uma rotina. A rotina é imprescindível na vida de qualquer pessoa. Tem pessoas que detestam, mas eu não vivo sem rotina. Eu preciso ter minha rotina para poder organizar minha agenda diante de tantas coisas que a gente tem que fazer. Então é necessário dedicar naquele momento, naquela hora e naquele lugar, você tenha essa prática de ler a Bíblia naquele momento. Uma recomendação que eu dou: eu já dei aula online na Fundação Getúlio Vargas, e uma recomendação que eu dava para os meus alunos é o seguinte: quando você for estudar, no caso do online, 1 hora por dia. Ao estudar 1 hora por dia, não utilize a mesma mesa que você usa para trabalhar. Porque na medida que você usar a mesma mesa que você trabalha, na medida que você começa a ler a Bíblia, você vai lembrar de coisas que ficaram para fazer do seu trabalho, e muitas vezes você vai se desligar. Então é importante que você utilize um outro espaço. Se você usa a mesa nesse lugar onde eu estou sentado, você muda de posição, senta aqui nesse lado de cá, virado para lá, para o outro lado. Você já mudou o ambiente, você já mudou a cadeira, mudou o local onde você estava, a tua cabeça já se desliga daquilo que você estava fazendo anteriormente. Por isso que é imprescindível a gente conseguir organizar o nosso espaço para a leitura da Bíblia, para poder fazer as nossas anotações na nossa Bíblia. Por isso que é importante dedicar um tempo certo para poder fazer a leitura. Então, primeira coisa, ao pegar a Bíblia para ler, a gente deve ter uma prática de desenvolver uma prática diária para poder ler a Bíblia diariamente. Uma desculpa que eu escuto quase que todo dia: eu não leio a Bíblia porque eu não consigo entender. Geralmente, eu contra-argumento essa questão, essa pergunta, com uma outra pergunta. Geralmente eu retruco falando o seguinte: você, por um acaso, deixa de comer o peixe quando encontra espinha? Não. Você pega a espinha, deixa de lado e continua comendo peixe. Na Bíblia, tem inúmeras espinhas. Tem muitas. Tem várias passagens que eu não consigo entender. Um dos livros mais difíceis da Bíblia não é Apocalipse. Não se estranhe. É o livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro apocalíptico, é um livro extremamente difícil de ser entendido, e por isso, muitas vezes você vai ler, não vai entender, e nem por isso eu vou deixar de ler a Bíblia. Só porque eu não entendi aquela passagem. Não, eu vou continuar estudando a Bíblia. Um dia, quando Deus quiser, Ele vai falar comigo, usar um pastor, usar um colega, usar alguém para falar comigo através de um livro de estudo. Ou seja, o que é importante é que nós venhamos a desenvolver esse hábito de leitura, e para que possamos ter a cada dia um crescimento no conhecimento da graça, do poder de Deus, e Deus falando conosco. É o momento que Deus fala conosco. Deus fala conosco através da mensagem, Deus fala conosco através de louvores, mas principalmente Ele fala através da sua própria palavra, que é a Bíblia. Então, como é que eu vou conseguir ouvir Deus se eu não leio a sua palavra? Então, é de extrema importância essa introdução sobre a Bíblia e a sua importância na nossa vida diária, para que nós possamos ter uma caminhada constante, permanente, uma caminhada estável espiritualmente, para que durante as tempestades, durante as dificuldades, durante as vicissitudes da vida, venhamos ter a certeza que Deus está no nosso lado falando conosco. Tem sido alvo das mensagens ao longo desse mês de abril, temos falado sobre esperança, apesar do momento que estamos vivendo. Então, nessa hora, é de extrema importância que você venha a colocar na sua vida, aplicar um hábito de leitura, para que a gente, à medida que começarmos a ler a Bíblia, nós venhamos a ter esse crescimento, essa continuidade no conhecimento da palavra de Deus.
Então é importante pesquisarmos, sim, é importante lermos a palavra de Deus, é importante buscarmos dicionários, coletâneas e principalmente participarmos da escola dominical. A escola dominical é o local, é o melhor local para que venhamos conhecer a respeito da Bíblia, do seu conteúdo, dos seus ensinamentos, das suas doutrinas, daquilo que é necessário para a nossa caminhada. Por isso, nesse domingo, que Deus possa continuar falando essa pequena introdução sobre a Bíblia. Nós vamos continuar falando isso nas outras escolas dominicais, mas é importante, nessa pequena introdução sobre a Bíblia, coloque a Bíblia como um alvo na sua vida de crescimento, de leitura da Bíblia. Eu vou encerrar esse momento, vou dar o testemunho de um aluno aqui da escola dominical, o Pedro, e ele falou para mim que ele eu fiquei assim, muito alegre com o Pedro, porque ele falou comigo o seguinte: pastor, ele estava aqui nessa sala mesmo, a gente estava sentado aqui na escola dominical, e ele falou comigo: pastor, já li a Bíblia 37 vezes, estou indo para agora, entrando para ler a 38ª vez a Bíblia. Amados, isso é uma coisa fantástica. A única pessoa que eu conheci que leu a Bíblia mais de 100 vezes, e 2 delas de joelho, foi George Miller, em 1845, na Inglaterra. É a única pessoa que consegui ver ler mais a Bíblia do que que eu conheço aqui, que tenha lido, foi George Miller. Então é importantíssimo a gente desenvolver essa prática diária da leitura bíblica. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento de estarmos reunidos estudando a Tua Palavra. Continue, Senhor, ao longo da semana, nas oportunidades que tivemos de ler a Tua Palavra, que Tu venhas falar conosco. Tu venhas falar, nos dar o esclarecimento necessário, Tu venhas nos aprofundar, que possamos conhecer sobre assuntos que até então não conhecíamos, e venha falar conosco. Isso é o mais importante, Senhor. Fale conosco através da Tua Palavra. Muitas respostas que precisamos, ó Pai, atitudes que precisamos tomar, decisões que precisamos ao longo da semana, na leitura bíblica. Fala conosco, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.